Oi, meninas! Sejam bem-vindas à paz do Senhor. Espero que vocês estejam muito bem. Meninas, hoje nós vamos para o dia 162 de 365 dias. Hoje nós vamos ler Salmo 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Eu sei que é muita informação, são muitas coisas, mas eu tenho certeza que o que você está compreendendo é o que a sua alma precisa nesse momento. Deus fala com a gente no momento certo. A gente muitas vezes não entende o que o salmo, ou o livro, ou o capítulo que a gente está lendo aqui. A gente não consegue entender, mas tem outros que tocam muito o nosso coração. Então é assim que funciona. Do mesmo jeito que a gente lê a Bíblia também lê a gente. Então ela lê o que precisa despertar dentro de nós. Você que chegou aqui nem sabe o que está acontecendo, nós estamos nesse desafio de ler a Bíblia em um ano, em 365 dias. A gente tem uma playlist, nós começamos desde Gênesis. Aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar o link com todas as aulas, as explicações e a leitura guiada. Eu me chamo Camila Robortello, sou terapeuta, professora de autoconhecimento, e eu estou lendo a Bíblia aqui com vocês, deixando que Deus me guie nessa jornada tão linda e tão especial, e Deus tem falado muito com a gente. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você gosta muito e chame ela para ler a Bíblia junto com você. Amém? Vamos começar então a nossa oração de hoje. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar bem fundo. Senhor, nosso Deus, agradecemos pela Tua presença e pela Tua palavra de hoje. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreendermos a mensagem dos Salmos que vamos ler hoje. Fala com o nosso coração, fortaleça a nossa fé e corrige os nossos caminhos e nos aproxime mais de Ti. Que possamos ouvir a Tua voz hoje e aplicar os Teus ensinamentos em nossa vida diária. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Vamos então para Salmo 19. E o Salmo 19 diz: Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios e inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem poder discernir os próprios erros? Absorver-me dos que desconheço. Também guardo o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Oh, aleluia! Glória a Deus, Senhor. Obrigado por esse salmo. Aqui a gente vê a revelação de Deus na criação e na palavra dele. Aqui Davi mostra que a natureza, ela revela a glória de Deus. É desses detalhes, desses pequenos detalhes que a gente consegue enxergar que Deus está conosco, que Deus é o criador de tudo que é. E a lei do Senhor, aqui como Davi fala, ela é perfeita. Ela é perfeita e transforma a nossa vida se a gente obedecer e seguir o caminho, né? A gente vai ler mais para frente que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a gente sabe
a importância da gente obedecer. Deus, ele fala que com a gente por meio dos detalhes, por meio da criação, do mundo, das escrituras, do que está escrito aqui na lei dele, e assim devemos buscar uma vida santa, uma vida com esse amor, em busca desse amor incondicional, sempre diante dele, sempre em direção a ele, que não existe outro caminho a não ser ele. Ai, que lindo, né? Vamos seguir aqui para o 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, conceda a vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Ai, gente, que salmo maravilhoso. E assim, eu não sei porquê, mas esses salmos que eu vou lendo, eu lembro muito do meu avô. Não sei porquê, eu ainda vou entender, mas toda vez que eu vou falando assim, é como se ele estivesse falando comigo. Eu acho que é porque meu avô, ele foi muito um servo a Deus. E de repente, quando eu era pequena, eu via muito Deus no meu avô e na minha avó. Mas o meu avô tá aqui presente assim em salmos que eu não sei explicar. Profundo, lindo, Salmo 20 é uma oração pela vitória, por Deus, por estar com a gente. O povo ora para que Deus ajude sempre, né, o rei em tempos de batalha, em tempos de guerra. E a gente percebe que a confiança, ela não tá... acho até bonita aqui, ó. Ele fala de cavalos, né? Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Para você ver, né, gente? A confiança em Deus é tudo. É nossa segurança, é nosso sustento. Essa segurança que a gente sente, esse sustento, ele vem de Deus. Ele não vem de pessoas. A gente pode até se sentir protegido com a nossa família do nosso lado, nosso marido, nossos pais. Mas no fundo, lá no fundo, quem está nos sustentando e nos protegendo é Deus. E aconteceu um episódio esses dias com uma amiga minha e eu fiquei muito pensando, sabe? Ela sofreu um acidente em casa sozinha e ela caiu, né? Quebrou o sacro, machucou, né? Enfim, não pode dirigir, não pode fazer nada, tem que ficar deitado o dia inteiro esperando sozinho o corpo se recuperar. E a gente estava conversando e aí eu me dei conta, sabe? Da importância da gente agradecer, sabe, a nossa vida, agradecer que ela sozinha ali, Deus estava com ela, sabe, livrou ela foi um livramento, porque ela disse que na hora que ela caiu, ela ficou tudo tonto, ficou tudo, sabe, como se ela achava que ela ia desmaiar, e algo foi levando ela, impulsionando ela para o celular para pedir socorro, para pedir ajuda. Então, gente, a gente pode estar com a casa cheia, a gente pode estar com nossa família, mas na hora que um dia a gente estiver ali sozinha, né, sem pessoas fisicamente ali próxima, e a gente cair ou sofrer um acidente, a única pessoa que vai sustentar e vai livrar a gente de algo é Deus. E graças a Deus ela tá bem. Foi assim, realmente um susto, mas graças a Deus ela tá bem. E a gente
agradece, né, pela vida. E outro ponto que a gente percebe muito é que às vezes a vida ela traz esses acidentes para algo mais espiritual, né? Como que tá a nossa vida, como que tá a nossa rotina, porque pausar por 30 dias, um mês em casa, refletindo e deixando o mundo passar, ninguém aguenta, né? Quem aguenta ficar em casa sem fazer nada? Né? Então ali a vida pede para você pausar, como aconteceu comigo quando eu fiz minha cirurgia. Eu tive que ficar muito tempo de recuperação e foi ali onde eu fortaleci muito a minha fé e entendi que ali, naquele momento, nada ia ali ia me ajudar, né? A não ser a minha fé em que Deus estava ali me sustentando e ia me dar forças para continuar. Vamos seguir aqui para não ficar extenso, vamos para o 21. O rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes dá. Tu lhes concedes o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste dando-lhe ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua vitória, a sua glória. De esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe desde a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo. Ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam, e no dia em que te manifestes, farás dele uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá, acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porá em fuga quando apontares para eles o teu arco. Se exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvemos o teu poder. Gente, aqui nesse salmo, a gente vê... Quando a gente vê assim, ó, o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Aqui a gente vê muita gratidão que a gente sente pelas coisas que Deus concede na nossa vida. Aqui o rei ele celebra as bênçãos e vitórias que a gente vai recebendo. E eu acredito que a lição que a gente deve trazer para o Salmo 21 é agradecer a Deus pelas conquistas e reconhecer que Ele é a fonte de toda a vitória. Tem até uma frase que eu gosto muito que fala assim: nunca foi sorte, foi Deus. Mas claro, gente, que tudo o que acontece, tudo que Deus concede na nossa vida e tudo que Ele faz virar um milagre, um presente divino, enfim, tudo que Ele faz por nós, a gente não está sentado esperando. A gente está num movimento, né? A gente está aqui colocando o pé e Deus está colocando o chão para nossa vida. Então a gente tem que entender que não foi sorte mesmo, foi Deus, mas foi também o nosso movimento, a nossa ação, o desejo da gente querer de sair da onde a gente tá. Porque não adianta nada a gente orar pedindo um casamento feliz, um trabalho, pedir que as coisas aconteçam, mas você só tá reclamando. Só tá reclamando. Lembra do nosso desafio que a gente fez lá no comecinho, acho que foi em Gênesis, não lembro, que a gente falou: vamos tentar ficar 24 horas sem reclamar? 24 horas, um dia. A gente reclama de tudo. Tudo. Quantas pessoas mandam mensagem para mim falando: ai, você não sabe o que aconteceu. Ai, olha isso. E sempre vem do lado negativo de tudo, sabe? Não olha pelo... a vida em si, é sempre muita reclamação. E aí eu paro e vejo, aí tá o porquê que as coisas não acontecem. Claro que muitas coisas não acontecem, não só porque a gente também reclama, mas porque a gente sabe que Deus tem coisas melhores para nós. Isso é fato. Mas como que você tá diante de tudo isso? Como? Porque senão o tempo vai passar e você só vai ficar esperando as coisas acontecerem e nada vai acontecer. Vamos para o Salmo 22? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me?
tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me responde. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, é o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrastes, clamaram a ti, foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçam de mim todos os que me veem. Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorre ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre. Desde-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e eu não há ninguém que me socorra. Muitos touros me acercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como um leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como a água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. A minha força vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome, meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não me escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem a tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprindo os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aquele que busca o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearam e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de todos os que descem ao pó. Cuja vida se esvai, a posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Gente, aqui no Salmo 22, a gente vê algo muito parecido com a gente, né? Esse sofrimento, essa angústia. Então a gente vê aqui que esse salmo ele começa com um clamor, né? Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E aqui a gente vai ver mais para frente lá, né? Profecias que apontam para o sofrimento de Jesus na cruz. Tem até lá mais na frente a gente vai ver, né, que Jesus fala exatamente isso. Por que me abandonaste? Mas acaba finalizando aqui com uma confiança, né? Jesus confiou no Pai. Ele confiou. Então, assim, a gente vai chegar nessa parte mais lá na frente, mas é que essa frase me lembrou muito já o que eu venho estudando lá mais na frente. Então, a gente vê que mesmo no momento de dor que a gente passa, que Jesus passou ali, Deus ele está presente, né? Ele traz essa redenção. Então, a gente precisa confiar cada vez mais, assim, muito mais, porque a gente vai chorar de dia, a gente vai chorar de noite e a gente vai se questionar: Deus, por que me abandonaste? E aí você vê, né, todo aquele momento que Jesus passou, que estava ali sendo crucificado, ele perguntou: Pai, por que o Senhor me abandonaste? Mas depois ele entende, né, a missão, né, e confiou no propósito de Deus, porque, queira ou não, ele é o nosso Salvador.
Ele é o nosso Salvador. Vamos aqui para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia, Jesus. Olha que interessante, gente. Eu não lembrava disso, eu estava seguindo aqui a leitura e eu já estava sentindo muito meu avô aqui presente comigo. E se eu não tiver enganada, depois eu vou até perguntar para minha mãe, né, para minha família, mas eu acredito que meu avô tinha um quadro com o Salmo 23 colado na parede. E esse, quer ou não, é um dos salmos mais conhecidos, eu acho que a maioria de nós já ouviu falar. E ele é um salmo assim, gente, se você tá se sentindo muito sozinha, esse salmo, Deus cuida, Deus protege, Deus te guia. E ele ainda fala, né? Mesmo no vale da sombra da morte, não precisamos temer. Quem confia no Senhor encontra sim segurança, direção e paz. Ai, gente, que maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada por... Eu sei que os áudios estão vindo pela noite, mas é um momento onde eu consegui encontrar mais presença. Minhas manhãs estão sendo bem agitadas, muito atendimento, muitas coisas, muitas gravações. Então, à noite é quando eu já tô assim com o meu coração já querendo repousar e eu consegui trazer mais presença. E por isso que os áudios estão vindo mais à noite, tá? Salmo 24, para a gente finalizar. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Só assim aqueles que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se os portais, abram-se as portas antigas para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se os portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Aqui a gente vê que eu acho que a terra, o universo pertence ao Senhor. E eu acredito que as pessoas, sabe, com o coração puro e as mãos limpas, podem permanecer sim na sua presença. Esse é um salmo que fala realmente o Rei da Glória, que Deus é soberano sobre tudo e Ele chama nós, Ele chama todo o povo para viver em santidade. E, gente, uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu estava vendo aqui do Coração Puro, eu assisti um filme com a Sophie esses dias, de uma menina que ela tinha uma paralisia, né? Então ela se sentia muito humilhada. Ela não tinha amigos, as pessoas faziam muito bullying com ela na escola. Ela não tinha ninguém, assim, ninguém mesmo. E aí, numa parte do filme, ela tá na cama dela e ela tem um porta-retrato do lado da cama dela, de Jesus.
E ela pega o porta-retrato e fala assim: é, obrigada por você ser meu melhor amigo. E essa menina, gente, é uma história tão linda, assim. Eu acredito que seja real. Eu acho que eu não fui buscar, assim, mas eu acho que seja real, uma história que aconteceu. E, e é uma história tão linda, porque essa menina, ela tem essa deficiência, né? Ela tem essa paralisia, ela anda, mas ela anda com muleta. E ela fala tudo, mas ela não tem ninguém. E mesmo não tendo ninguém ali de amigos, né? Os pais, claro, presentes em tudo. Mas ela queria uma amiga, né, uma amiga para poder brincar e tudo, mas mesmo ela não tendo, ela falava muito com Jesus. E Deus preparou para ela uma melhor amiga, e foi lindo, porque elas ficaram amigas desde os 9 anos de idade, e elas cresceram, fizeram colégio juntas, e era uma amizade muito linda, sabe. E aí chegou um tempo que essa amiga, ela queria brincar com outras minhas amigas, queria fazer outras coisas e elas acabaram brigando, né, discutindo, porque, uma achava que estava parando com a vida da outra e a outra, ao mesmo tempo, estava com medo, né, na verdade não era medo, ela estava não tinha coragem de deixar a amiga para poder seguir a vida dela, né. E assim, aconteceram muitas coisas, é um filme que depois eu vou dar a recomendação aqui, mas na moral da história, né, essa amiga dela, teve um câncer e ela precisava de uma doação, né, de algo ali que eu não lembro agora, são tantos nomes, mas ela precisou de doação, né, e tinha que ver quem que seria compatível. E aí no final, a amiga com essa deficiência foi a doadora, né, para essa amiga dela. Então, assim, gente, Deus, ele é muito maravilhoso, sabe? Ele escreve as nossas histórias de uma maneira assim que a gente não vai entender. A gente não vai entender mesmo, só lá na frente, quando a gente estiver agradecendo, né? Porque são tantas perdas, tantas enfermidades, tantas coisas, mas tudo tem algo, sabe, por detrás. Nada está sendo preparado por acaso. Tudo tem um propósito. Amém? Meninas, gratidão, quase meia hora aqui de áudio. Queria compartilhar tantas coisas, são tantas informações, mas te vejo amanhã, então, para mais 6 capítulos. Gratidão pela sua escuta atenta. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, o seu dia, a sua noite. E se Deus permitir, estaremos juntas amanhã.